Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série, trazendo informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de Nutrição e Enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada dessa vez é a Carla Ferreira Rodrigues Dias Barros. Hoje falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pela Carla e o título da dissertação é Perfil Nutricional e Percepção sobre o Cuidado pela Equipe Multiprofissional no tratamento e prevenção de lesões por pressão em pacientes hospitalizados. Essa pesquisa de mestrado contou com a orientação da professora Alessandra da Silva Pereira, juntamente com o programa de pós-graduação em enfermagem. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada pela Unirio, de deixar o meu legado. A minha pesquisa que eu fiz com tanto carinho, meu sonho era ser aluna da Unirio, fiz um processo seletivo super árduo e agora eu estou deixando essa contribuição para a sociedade, né, pelo intermédio da Faculdade de Nutrição e da Enfermagem, que a gente tem muita coisa para falar nesse podcast. Que beleza, Carla, que delícia. Você, já vou adiantando, essa é a última entrevista dessa temporada e ela está fechando com chave de ouro. Então, vamos lá com as perguntas. Carla, qual é o tema da sua pesquisa? A minha pesquisa, ela fala sobre a lesão por pressão, que era conhecida escara para alguns, né? E a questão do suporte nutricional. A gente investigou se o paciente ele está desnutrido, ele tem risco nutricional. Será que essa questão abrange o aparecimento, a formação, a piora de feridas? E a questão do cuidado multiprofissional, que não é um problema só de enfermagem, há um problema de todas as profissões envolvidas no cuidado direto, na assistência, né, hospitalar ao paciente. Carla, para quem não está familiarizado, público leigo, né, sobre esse assunto, como é que você poderia explicar melhor a importância da sua pesquisa? É o que acontece. Eu tenho 25 anos de formada como enfermeira e eu já vi muita ferida, né? Inclusive, eu sou especialista no assunto, né? Sou pós-graduada, lato sensu, e assisto pacientes, né, com feridas dos mais diversos tipos, inclusive a lesão por pressão. E o que acontece? Eu observo que tem muitas lacunas na prevenção e no tratamento da ferida, porque o ideal é que elas não abram. E se abrirem, que seja feito o tratamento adequado. Então, eu observo na minha prática clínica, e tanto quanto pesquisadora, que há muitos gargalos assistenciais, há falhas de prevenção, há falhas de tratamento, né? E não digo só de hospital público, não, particulares e públicos. E isso foi a grande inquietação para minha pesquisa. Por que isso acontece, né? Florence Nightingale, que é a patrona da enfermagem, há 165 anos atrás, ela já dizia que o paciente mal alimentado, com os caras, né, que era o termo utilizado na época, ele não está sofrendo pela doença apenas, mas pela falta de uma enfermagem adequada. Então, se passaram mais de 100 anos e a gente continua com os mesmos problemas. Não há necessidade de ser feito alguma coisa, de
pesquisar onde estamos falhando. Então, essa foi a importância da pesquisa, né, para a questão tanto do leigo, seja pelo paciente que está sendo assistido, tanto quanto para o profissional que estuda, que estão ali no hospital para fazer bem, para não levar dano, mas as estatísticas dizem que no Brasil e no mundo há feridas. Pacientes entram numa internação hospitalar com uma patologia e abrem feridas que não teoricamente não haveriam com contexto. Então, o que a gente pode estar fazendo para melhorar? Será que a questão nutricional, como funciona? Então, isso foi o desdobramento da minha pesquisa. Então, só para a gente entender melhor, quem assim, ainda nunca ficou hospitalizado, né? Público que está ouvindo a gente, que nunca foi, por exemplo, um acompanhante, de repente não deve estar entendendo do que a gente está falando. O que seriam as lesões por pressão, Carla? A lesão por pressão, paciente que fica acamado, ou, por exemplo, um cadeirante que fica muito tempo numa superfície rígida, ele vai fazer uma isquemia tecidual por conta da pressão do peso do corpo, e aí é possível, se ele tiver malnutrido ou sarcopênico, né, baixa massa muscular por conta da idade, né, idoso, e aí vai abrir feridas pelo corpo, sobretudo na região sacral, porque quando ele está deitado ou sentado, aquilo vai ficar na parte, o peso do corpo na pele. Então, vai comprimir a pele entre o colchão, entre a cadeira de rodas, né, entre o calcânio. São lesões que têm proeminência óssea e fricção e cisalhamento de uma superfície. Então, por isso é dito lesão por pressão. Você fala que até equipamentos utilizados, né, para o tratamento pode também, né? Exatamente. Atualmente foi incorporado ao cuidado também a questão da lesão por dispositivos médicos, que são sondas, catéteres, ficam marcando se lesão por pressão é a pressão do peso sobre uma superfície rígida. Se eu tiver um catéter de hemodiálise, uma sonda, um catéter de oxigênio terapia, ele pressionando a pele, ele pode levar dano tecidual à pele do paciente. E isso é uma coisa que não pode ocorrer. Já basta a doença. Muito bem, é bom para a gente, né, que acompanha também, a gente até entender isso, do que você está falando nessa tua pesquisa, né? E você faz uma coisa bem interessante, Carla, você traz elementos aí da digestão para uma discussão, né, sobre o hospital, né? Então, assim, você traz na sua dissertação uma citação do autor William Edward Deming, e ele fala o seguinte: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que se gerencia. Você poderia comentar um pouco a respeito do uso dessa citação? Como eu também tenho uma MBA em Gestão em Saúde e Administração Hospitalar, eu não poderia deixar de citar o filósofo que zela pela qualidade de atendimento, né? No caso, eu trouxe para a minha pesquisa. Então, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de assistência, a gente tem que mensurar quantas lesões eu tenho no meu hospital por mês, por ano. E isso nos dá parâmetros para tomar algumas condutas. Será que eu preciso investir em mais material de prevenção, material de curativo? Por exemplo, eu tenho X pés diabéticos, X úlceras varicosas, tantas lesões por pressão. E aí, em cima disso, a gente vai fazer condutas assertivas. Isso é um padrão de qualidade. Por isso que eu reportei esse grande autor,
filósofo que contribui para a qualidade. Isso aí. Bom, a gente está falando sobre essa questão dos pacientes, né, dentro da lógica ali do ambiente do hospital, e você mencionou na sua dissertação sobre o paciente idoso, né, e você explica que existe um aspecto da fragilidade nesse tipo de perfil de paciente, que é um aspecto natural, né, de uma pessoa idosa. O idoso hospitalizado, ele precisa de maior atenção para evitar essas lesões por pressão? Exatamente. O paciente idoso, ele tende a evoluir por conta, fisiologicamente, né? A gente sabe que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Isso é a lei da vida. Então, a gente vê que o paciente idoso, ele começa a perder massa muscular. E isso propicia o quê? Se ele está acamado, com perda fisiológica, né, da massa muscular, então ele vai ter a proeminência óssea sobre uma superfície rígida do colchão, e isso vai contribuir, a sarcopenia, esse evento, né, para a abertura e agravamento da lesão por pressão. E é exatamente o que eu achei na pesquisa. Meu N foram de 50 pacientes internados no Hospital Universitário de janeiro a outubro, eu acompanhei esses pacientes, e a minha clientela foi adulta. É possível dar em criança e neonato? Sim, mas o meu critério de inclusão foram pacientes adultos. E esses pacientes adultos, eu vi que a faixa etária era de 61 a 80 anos. Então, bateu com o que realmente a ciência já preconiza, e aí a gente salienta a questão da sarcopenia no idoso. Carla, só para a gente entender, sarcopenia, o que é isso? Sarcopenia é um evento que acontece com o ser humano, sobretudo na terceira idade, quando ele começa a perder massa magra, né, o tecido muscular. Você vê, mas o paciente pode ser obeso sarcopênico? Pode. Ele tem muito tecido adiposo, mas a massa muscular, ela vai reduzindo. E isso propicia o quê? A perda de força muscular. Você vê que um paciente idoso, ele não se abaixa com tanta tranquilidade, ele precisa de ajuda para deambular, marcha. Tá? E quando esse pacientezinho está acamado na superfície, ele também vai ter maior propensão à abertura de feridas. Entendi. Você citou a situação de um paciente obeso. E na sua dissertação, você menciona que é provável haver feridas crônicas que apresentem, né, esse paciente apresente um estado catabólico. O que seria isso, Carla? Então, essa pesquisa desses 50 pacientes retratou muito bem esse fenômeno que acontece. Catabólico é um evento que, quando o corpo ele vai piorando, ele vai, por exemplo, paciente oncológico, num evento catabólico, ele vai se degenerando, né? A questão do tumor, a questão do metabolismo, vai tendo toda uma queda. E nessa pesquisa eu vi que desses 50 pacientes, mais da metade, 58%, eram oncológicos. E aí, doença crônica degenerativa, eu estou falando de câncer, estou falando de hipertensão, diabetes, são doenças que têm tratamento, né? Tem controle. E aí contribui para o estado catabólico do paciente. Às vezes o paciente já está em finitude de vida, e isso contribui para quê? Para não melhora. Aí quando a gente fala da questão, é evitável? Algumas coisas são evitáveis. Agora, doença crônica degenerativa, você pode evitar ser diabético? Você pode controlar. Hipertensão, idem, né? Câncer, você pode controlar. A questão da idade, mesma coisa, tá? Agora, a questão nutricional, eu posso controlar? Posso.
Então, esse é o tripé que abarca a abertura e o agravamento das lesões. Por isso, da relevância dessa pesquisa. Você está falando, essa tua pesquisa, ela mexe com a cabeça da gente, né? A gente fica imaginando, né? Enfim, sofrimento das pessoas, mas ao mesmo tempo o alento, né? Das pessoas com alguém que está fazendo uma pesquisa para minorar esses problemas, né? Mas eu não sei se você vai falar sobre isso, mas a gente queria saber qual que foi a parte mais difícil na elaboração desse teu trabalho. A parte mais difícil foi o que acontece. Eu fiz uma pesquisa quali quantitativa. Eu fiz um apanhado de como estão essas lesões, a topografia, qual parte do corpo mais foram incidentes. Eu vi a questão dos exames laboratoriais. Eu fui rastreando toda a questão das lesões. E aí, depois eu fiz a quali, né, essa questão, e a quantitativa. Eu fui ouvir todos os profissionais que assistem esses pacientes. Eu fui entrevistar médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta. Todo mundo que põe a mão no paciente para tratar. E eu precisava ouvir, e como se trata de um hospital universitário, a grande maioria eram mestres e doutores. E eu queria saber a percepção de quem atende esse paciente. E aí tem uma técnica chamada grupo focal. Qual a parte mais difícil? É juntar a turma. Como que eu vou pegar um médico, um fisioterapeuta, nutricionista, enfermeira ao mesmo tempo? Isso foi impossível. Eu não consegui juntar o time. E aí o que eu tive que, eu e minha orientadora, né, a gente teve que reformular a estratégia. De fazer uma pesquisa, eu tive que fazer uma entrevista individual. E muitas das vezes eu tive que esperar o médico terminar, porque eu não vou atrapalhar o andamento do atendimento. E eu fui esperar a fisioterapeuta, né? Porque o pesquisador, né, o mestrando, ele tem essa questão, né, de a gente ter um tempo para sentar e poder ouvir esse profissional. Era bom se a gente tivesse uma troca, né, que é a questão do grupo focal, todo mundo falasse e argumentasse. Mas eu fui fazendo colcha de retalho, eu fui ouvindo um por um e juntei na dissertação. Então, assim, o que foi mais desafiador foi fazer um grupo focal. Eu não consegui. Não, é legal você estar contando isso, porque a gente, quando vê a pessoa falando sobre a pesquisa depois que concluiu, aí você pensa que assim, a pessoa decidiu o que ia fazer e fez. Mas aí você está contando o episódio para nós de que nem sempre a primeira, né, estratégia ela dá certo, né? Funciona. Então, assim, é muito bacana ouvir essa tua trajetória da pesquisa, essa tua experiência de trajetória que traz experiência para as pessoas que estão nesse momento desenvolvendo a sua pesquisa, né? Mas vamos voltar mais um pouquinho com relação a esse paciente, pensando, né? Ainda aí você está falando dessa questão da ferida e a gente ainda continua com isso na cabeça. E eu fico pensando, né? Que você citou na sua dissertação que em 2013 foi publicada uma norma técnica, né? Uma resolução número 36, uma RDC número 36, que instituiu ações para a promoção da segurança do paciente. Carla, você poderia falar para a gente o que isso mudou a partir dessa resolução? O que isso poderia ter mudado para esses pacientes? É o que acontece. O marco foi em 2013, então, quando a gente fala por padrões de qualidade de assistência ao paciente, foram estabelecidos normas e práticas e protocolos de como atender esse paciente. E uma dessas normas é a lesão por pressão, de tamanha relevância dessa situação. Então, tem, por exemplo, cirurgia segura, para não operar o membro errado, né? A questão da lesão por pressão, não é razoável que abram feridas no paciente que internou por outro motivo. Então, eles são práticas e protocolos que devem ser seguidos para minimizar o dano,
né? Near miss, ou não tenham dano, que o ideal é que não se tenham. O que práticas que eu posso estar fazendo? Eu estou fazendo mudança de decúbito, não é uma lesão por pressão? Será que eu estou virando o paciente para a direita, para a esquerda? Estou colocando almofadas? Não estou deixando o paciente úmido? Eu estou vendo quanto que ele está ingerindo de comida, porque o hospital tem comida e dá, mas ele não come. Né? São questões assim, gente, é tudo tão simples, mas por que não acontece? Aí a copeira, por exemplo, vai lá, tira a bandejinha, ele não comeu, mas foi dado. Né? Será que ele precisava de suplementação? Será que o hospital tem esse suplemento nutricional, essa proteína a mais para ofertar para esse paciente? Então, são práticas e protocolos para minimizar o dano. Você fala muito sobre essa questão, né, da suplementação, da alimentação, né, desse paciente, né, e aí você, dentro desse caminho aí a quem, né, qual é a responsabilidade, essa questão, esse problema das lesões, né, você menciona na sua dissertação que há controvérsias, algumas controvérsias sobre as lesões por pressão. E uma das controvérsias é se ocorrem devido à negligência ou se elas são, ou se são inevitáveis, se essas lesões elas são inevitáveis e fazem parte da doença. O que você poderia comentar para a gente sobre isso? Exatamente, isso é um ponto muito importante, é muito polêmico, porque os profissionais sabem o que fazer e não fazem. E aí a polêmica pelo seguinte: negligência, né, imperícia, imprudência, você sabe fazer e não faz, você não faz porque não quer, enfim. Mas aí tem questões delicadas, tipo dimensionamento. Será que eu estou com uma sobrecarga de trabalho? Porque, por exemplo, num CTI, é muito dinâmico, é paciente com parada cardíaca, o outro indo para o centro cirúrgico, o outro voltando. Será que eu tenho tempo para virar aquele pacientezinho, botar uma almofadazinha para ele ficar mais confortável? Então, quando eu tenho aquela dinâmica hospitalar muito intensa, e aí deixa-se a desejar. Então, eu não posso dizer que o profissional não sabe, porque ele sabe. Mas será que ele está sobrecarregado? É uma questão que a gente sabe que acontece. Agora, se ele não estiver sobrecarregado, por que não fez? Ele está negligenciando? Ou ele está sobrecarregado? Ou então, será que ele falta uma pós-graduação, um curso de capacitação para fechar esses gargalos assistenciais? Então, por isso que eu citei essa questão da negligência, o do que é inevitável. Agora, a gente falou anteriormente da questão sarcopênico. Ele está com perda de massa muscular, com baixa aceitação da dieta, um jejum prolongado por cirurgia, num estado catabólico, né? Ele já está com a doença avançada. Então, tem coisas e fatores inevitáveis e fatores evitáveis. Agora, o que é evitável, a gente não pode deixar a desejar. Por isso, né, da protocolo de segurança do paciente em relação ao controle da lesão por pressão. O que está ao nosso alcance fazer tem que ser feito, porque há um risco. A escala de Braden tem um risco, são 5 fatores que a gente avalia: umidade, fricção, cisalhamento, se ele deambula, quanto que ele come. Então, o risco há. Se é severo, moderado ou baixo o risco de abrir a lesão por pressão. Tá? Então, tem coisas inevitáveis e fatores inevitáveis. Entendi. E interessante que você está falando aí o tempo todo, e a sua pesquisa foi sobre essa questão da nutrição, né, do paciente, né? E aí, vamos lá, né? Uma situação curiosa na tua formação da pós-graduação. Você estava dentro de um programa de enfermagem, tá? E você recebeu orientação de uma docente do programa de nutrição, né? Uma especialista, uma nutricionista, né? Como é que isso te ajudou na pesquisa? Isso me ajudou pelo seguinte: eu tenho, como eu falei, tenho 25 anos de formada,
E num hospital de ponta que eu trabalhava, tinha a questão da equipe multiprofissional de terapia nutricional, que é a MTN. Eu era enfermeira da MTN. E aí, com a minha prática clínica de comissão de curativos, eu já vinha fazendo aquilo tudo. Quando eu entrei no processo seletivo do mestrado, eu uni o melhor dos dois mundos, porque eu vi que tinha uma orientadora que ela estava com essa linha da questão nutricional do paciente. E, para minha surpresa, né, aí eu passei no processo seletivo e ela era diretora da faculdade de nutrição. Então eu falei assim, nossa, não tem melhor pessoa para me orientar enquanto enfermeira na questão nutricional do paciente com lesão, que é o meu forte, de especialista em feridas, uma pessoa que é a PhD em nutrição. Então foi a mistura perfeita. Aí a gente fala que você é a mistura, né, dos dois programas, né, Carla? O Bicem, de fato e direito. Das duas áreas, muito legal. E, Carla, e se tratando de uma pesquisa que é na área da saúde, quais são os grupos que podem ser mais beneficiados com os resultados da tua pesquisa e como? O que acontece? A equipe multiprofissional, eu levantei algumas questões de gestão, de educação, porque foi uma pesquisa quali-quant. E o principal beneficiado é o paciente. Porque se a gente fechar esses gargalos assistenciais de fatores evitáveis, eu já reduzo o número. E a questão da aceitabilidade da dieta, porque há uma falha no hospital público e particular. A minha amostra foi no hospital universitário, mas na minha experiência clínica de 25 anos, eu vejo que, assim, o paciente aceitou bem a dieta. Aceitou bem quanto? 25%, 50%, 75%, 100%, 0%. Então, a Braskem, que é uma questão nutricional, né, de pesquisa, ela já fala sobre isso. Mas eu vejo uma ponte entre a nutrição, a enfermagem. Então, a gente precisa juntar isso e mudar protocolos, mudar condutas no público e no particular. Então, é uma questão cultural, né, para beneficiar o paciente. Se eu juntar bem a enfermagem e a nutrição, a equipe médica, o fisioterapeuta, quando a gente fala de sarcopenia, perda da força muscular, eu preciso que o paciente tenha essa questão da força muscular. Eu preciso que o paciente esteja bem nutrido, bem suplementado. Eu preciso de uma enfermagem coesa. Eu preciso de uma reunião multidisciplinar. Eu não consegui fazer um grupo focal. Será que eles conseguem sentar para conversar? Será que é falta de tempo? Será que é sobrecarga? Será que... Então, tem muitas questões, sobretudo de gestão administrativas, a serem discutidas, até em simpósio mesmo, para mudar essa realidade, porque o maior beneficiado é o paciente. Então, essa questão ela é importante. Já se fala lá na questão do programa de segurança do paciente, de não ter lesão por pressão. E como a gente está fazendo isso na prática? Carla, você menciona, né, como que isso gera custos, né? Porque se essa lesão por pressão pudesse ser evitada, né, isso geram outros problemas nesse paciente, né? Então, quando você diz que o principal beneficiado é o paciente, aí a gente lembra até que a gente viu que a tua pesquisa recebeu financiamento, né, e isso, como que é legal a gente imaginar como a engrenagem funciona, né? Uma instituição que investe na universidade e investe nesse pós-graduando, nessa pessoa que está fazendo uma pesquisa que realmente volta para a universidade. É bom a gente pensar nisso, né, Carla? Nessa relação, como a universidade ela traz para a população, né, em si, melhorias o tempo todo. A gente nem fica sabendo, mas oportunidades como essa do podcast, a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Como é que reverte
em benefícios para a sociedade, né? Bom, e agora vamos falar sobre alguma experiência marcante que você teve durante a pesquisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Sim, uma experiência marcante é que quando eu cheguei para coletar os dados no hospital universitário, eu achei que como vai ser a minha recepção? E foi impressionantemente maravilhosa. Como eles me receberam bem, como somaram, a pesquisa não seria a mesma sem a contribuição dos meus pares, da comissão de curativo, da chefia de nutrição. Foi impressionante os médicos, a receptividade foi incrível. Ela não seria uma pesquisa fidedigna se eu não tivesse o apoio incrível desses profissionais, da equipe multiprofissional. Mesmo com toda a questão da dinâmica, da atribuição deles, né? O que acontecia? Eu coletava os dados, às vezes o paciente foi de alta, e aí eu dava baixa, a ferida piorou, o paciente morreu. Então, eu estava ali alinhado, quando eu digo foi de janeiro a outubro, meus dados foram fidedignos. Se eu pegasse em janeiro, está acontecendo uma questão no hospital, fevereiro, março, mas até outubro, eu peguei a linha do tempo de tudo que aconteceu e tudo compartilhado com a comissão de curativo, com a nutrição. Então, assim, não foi, foi uma amostra muito real do que estava acontecendo. É tudo de bom, né? Quando a gente tem uma boa receptividade, né? Isso faz toda a diferença. Bom, então você está falando de coisa boa, né? Vou pedir para você resumir para a gente, se você conseguir, né? As conclusões, maior destaque da sua pesquisa. A conclusão dessa dissertação de mestrado foi: indubitavelmente, o estado nutricional propicia a grave lesão por pressão. Então, a ferida é importantíssima essa questão. Como já foi dito incansavelmente, há uma necessidade de mudança cultural. A gente sabe que não é do dia para a noite. É multiprofissional, por conta de aceitação da dieta. Como que é a enfermagem que dá, o que acontece? Tem suplementação, como que está essa interação com o nutricionista, intervenções educacionais e administrativas. Quando a gente fala, será que o meu técnico de enfermagem, né, a questão operacional, ele está bem treinado? Como isso está acontecendo? Será que estamos reciclando esses profissionais? Será que nossos enfermeiros estão buscando cursos de capacitação, de pós-graduação no assunto, né? Treinamento e desenvolvimento. Qual a diferença? Não é só treinar, é desenvolver. Será que eu preciso fazer uma campanha motivacional? Vamos lá, do folga, por exemplo. Vamos zerar no setor que tiver zero ferida, né, evitável. A gente vai dar um presente, uma caneca, uma caixa de bombom, que seja. Né? Então, treinamento, desenvolvimento, propiciar, estimular, incentivar que ele vá fazer um curso, seja online. Será que eu vou ter um desconto, uma bolsa de estudos, de pós-graduação, né? E para qualificação profissional. Então, você vê que uma qualificação profissional é importante. E quando eu reporto a minha realidade, eu dou aula na pós-graduação de estomoterapia, né, há 12 anos. E eu também dou aula na pós-graduação EAD do ensino feridas. Então, eu sou uma pessoa que capacita os enfermeiros, nessa questão. Então, quando a gente vai lá para a ponta, a gente vê que há uma carência educacional. Não, é muito, muito interessante você falar disso, porque a gente sabe
lembra lá, eu, né, como uma pessoa que não estou inserida nesse ambiente do hospital, mas eu fico lembrando, você falou aí da caixa de bombom, lembrei do McDonald's, da premiação do funcionário do McDonald's, e como isso realmente cria um estímulo, né? Você imagina criar um estímulo para não ter mais feridas, quer dizer, feridas evitáveis, como você, né, bem explica na dissertação, né? Então, assim, é tudo de bom, né? Sem ferida, sem dor, né? Diminuição da dor, né? É tudo de bom. Então, assim, Carla, fala pra gente, você está falando aí o tempo todo aí da importância, da receptividade que você teve, né, ao fazer a pesquisa, como é que foi a tua pesquisa quali, né, quantitativa. Então, aproveita e conta para gente, né? Ou aconselhe quem está fazendo a pesquisa nesse momento, quem está escrevendo, está fazendo doutorado, dissertação, TCC da graduação. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Eu acho que uma coleta de dados bem feita, você vai ter dados fidedignos que vai te dar resultados mais fiéis, fiel da balança. Então, assim, a parceria, eu sei que eu fui privilegiada de ter tido uma receptividade incrível no hospital universitário. Talvez as pessoas façam em outros segmentos, né, da saúde, enfim, de outras pesquisas. Então, essa parceria é importante, porque a gente tem que devolver o resultado à instituição que a gente foi pesquisar. Não é uma pesquisa que você vai engavetar e eu quero o meu título de mestre. Não. O que eu vou mudar na sociedade? E o conselho é rever os dados. O que mudou? Igual eu falei, né? Eu comecei a coletar no começo do ano, até o meio do ano. As coisas mudam, os pacientes morrem, os pacientes têm alta, o paciente continua internado, o paciente piora, o paciente é curado. E essa linha do tempo, como que ela está na tua pesquisa? Ela não pode ser congelada. O meu conselho é esse: você tenha uma boa interação, trabalho de formiguinha, porque em janeiro, fevereiro está uma coisa, depois muda, você volta no que você já fez. Então, meu N foi de 50 pacientes, mas eu tive indas e vindas nessa coleta de forma fidedigna. Eu acho que para a gente ter resultados coesos, bem certos, né? E ao tempo todo você ter uma parceria com quem trabalha na instituição, com quem faz o negócio acontecer, ouvir os seus pares, né? Eu não sou a dona da razão, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma pessoa que está buscando informações e está dividindo e ouvindo eles. Eu não posso, como fui aluna do Carlos Lira, né? E aí ele sempre ensinou isso, não é achismo, a pesquisa tem que ser uma coisa palpável, realmente, do que está acontecendo, para que te forneça informação que você possa mudar, contribuir de alguma forma. É isso aí. Pesquisa, e ela tem os desdobramentos, né, Carla? Tem os desdobramentos da pesquisa, que são diversas coisas, né? Não só a possibilidade de aplicar ela, né, para melhorar os trabalhos em si, mas a Carla até, depois do mestrado, tem até novidade para contar para a gente, né? Você tem alguma informação para acrescentar? Alguma informação você tem, com certeza, né? Tem livro aí, né, que está rolando, mas você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito? Sim, a gente tem que. Eu acredito muito em legado, até porque eu vou 50, né? Então o que a gente aprendeu, tudo que a gente viu, tudo que a gente fez, tudo que a gente escuta, pela empatia que a gente tem com o próximo, pela compaixão de ver uma pessoa que está ali adoecida, tem que ter um amor ao próximo, né? Daquele paciente que está hospitalizado. E quanto eu, enquanto ciência, enquanto uma enfermeira que foi lá estudar na nutrição, e agora estou me enveredando também para a área da farmácia, né? Que são cenas do próximo capítulo.
Então, qual o legado que você está deixando para as novas gerações, para o graduando que está começando na carreira? Então, eu acredito muito na questão do legado e isso que eu tenho procurado fazer. Inclusive, como a Rose citou, eu estou deixando de contribuição para a Unirio um livro de um guia prático de prevenção e tratamento de feridas da editora Sanar. A biblioteca, né, Rose, foi presenteada por 3 exemplares pela editora que está vindo de Salvador, ainda não chegou aqui no Rio de Janeiro, mas vai estar disponível para os alunos, para até a questão de futuras pesquisas, para ser citado. Então, fala exatamente sobre isso, a prevenção e tratamento de feridas. Claro, de um modo geral, não só lesão pressão, mas um leque de feridas. 2025, então, assim, quentinho do forno, é uma contribuição, é um legado. Então, quando a gente fala de legado, não é empírico, não, é muito real. Muito bom mesmo, né? Olha só, Carla defendeu agora, ou seja, são informações muito atualizadas mesmo, né, Carla? Acabou de defender a dissertação e o livro já está saindo. Isso é muito legal a gente ver esses frutos do trabalho de pesquisa, né, e que vocês desenvolvem na universidade. Carla, a gente está perto de encerrar. Fala para a gente, você tem redes sociais para a gente poder entrar em contato com você? Sim, meu Instagram é Carla com C, underline, aquela linhazinha para baixo, Ferreira Barros. Tá? Sou enfermeira, estomaterapeuta, tem várias feridas, mas também de estomias, sou de associação municipal de pacientes ostomizados, um trabalho voluntário, filantrópico que eu faço há 4 anos aqui, fui até homenageada pelo Conselho de Enfermagem, o COREM. Então, há toda uma história da minha experiência enquanto enfermeira, da minha questão, essa aliança com a nutrição. Então, tem muita coisa bacana nesse Instagram. Tá? Vai ficar muito a pena dar uma olhadinha. Isso aí. Carla, a gente aqui do podcast agradece muito a você. A gente sente que você traz uma boa energia aqui para a gente. A gente, ao longo da tua formação, a gente teve contato aqui, a biblioteca, a gente teve contato com você. E é um prazer muito grande quando a gente vê o aluno chegando, e depois ele já está saindo e ainda tem expectativa de voltar de novo. Isso é mais legal, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande, né, ter você aqui como nossa convidada. E você está fechando a 3ª temporada do podcast, né? Então, agradecemos muitíssimo a sua presença e, quem sabe, em breve, né, doutorado, aí a gente se vê de novo, né? Numa outra pesquisa e a gente conversa novamente. Muito obrigada, Carla. Eu agradeço a oportunidade. Aí, meu legado, meu livro, leiam, pesquisem, super sou a favor dessa parceria da PPGENF, da pós-graduação estricto sensu, da enfermagem, com a nutrição. Um beijão para minha orientadora querida, Alessandra Pereira, diretora da Faculdade de Nutrição, que permitiu que isso tudo acontecesse, né? A professora Laura, a Adriana, que foram pessoas assim incríveis. Tive um acolhimento extraordinário na Unirio. E foi um sonho realizado. Eu sempre quis ser aluna da Unirio e eu consegui. Não fui na graduação, fui na UFRJ, mas no mestrado eu consegui realizar meu sonho de ter sido aluna da Unirio. Um grande abraço a toda a família Unirio. Isso aí, a gente fechando a temporada com emoção até. Olha, eu vou chorar também, Carla, que isso? Consulte a dissertação da Carla Ferreira Rodrigues Dias Barros. Acesse o texto completo no repositório do Institucional da Unirio. A referência, o link de acesso,
a descrição do livro da Carla, estão todos na descrição desse vídeo. Carla, obrigada. Um beijo. Beijão, fiquem com Deus. Aproveitem, usufruam disso e que façam novas pesquisas brilhantes para que a gente possa somar na sociedade e fazer diferença na vida do próximo. Esse foi mais um episódio da 3ª temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Com a presença da Carla, nós tivemos o 15º episódio. E se você gostou desse vídeo, dessa conversa, acione o botão de joinha. Você também pode fazer algum comentário sobre alguma impressão que você tenha tido ao ouvir esse diálogo. Sinta-se à vontade para se inscrever no canal BC Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.